Bom, pessoal, hoje daremos início aos intervalos reais, tá? Mas para mim ter uma compreensão boa de intervalos reais, eu preciso ter noções da minha reta real, ou seja, da minha reta numérica, tá? Então, eu tendo uma noção básica disso daqui, eu não vou ter dificuldade nos intervalos. Por quê? Porque o intervalo nada mais é do que um pedacinho da minha reta. Ou seja, entre o 2 e o 3 existe um intervalo. Não existe um pedacinho de reta ali? Sim, existe. E isto nós chamamos de intervalo. Bom, existem esses tipos de intervalos aqui. O que significa isso? Intervalo fechado, a gente usa uma bolinha fechada, tá? Então, quer dizer que o meu x está localizado entre estes dois números, ok? Aqui está meu x. Ele é representado pela bolinha fechada, colchetes, os dois viradinhos para dentro. Imaginem isso aqui uma janela. Lembram quando vocês eram criança que vocês desenhavam a janelinha lá e vocês faziam isso daqui? A gente desenhava assim, né? Imaginem aqui, ó, janela fechada, intervalo fechado. Janela aberta, intervalo aberto. Então, eu represento o intervalo fechado com os colchetes virados para dentro e eu represento também com os símbolos de maior e igual e menor e igual. Então, eu tenho três maneiras de representar o intervalo fechado. Pelo colchete e pelo sinal maior e menor com a igualdade e pela reta. Intervalo aberto. O intervalo aberto, eu tenho ele assim, ó, tá vendo? Ele é bolinha aberta. O meu x está localizado aqui no meinho, entre este número e entre este. Como eu represento ele através dos colchetes, que a gente chama isso aqui de notação de intervalo, isso aqui reta numérica e isso aqui notação de conjunto. Como eu represento ele no colchete? Janelinha aberta, eu estou com a minha janela aberta. Então, eu represento ele com colchete virado para fora. E como ele é representado pelo símbolo de maior, simplesmente é maior e menor. Ele não possui o símbolo da igualdade. Então, o meu intervalo aberto, ele é representado pelo colchete aberto, ou seja, virado para fora, e pelo símbolo do menor, maior, sem a igualdade. Vamos fazer um exemplozinho aqui, tá? Imagine que vocês tenham aqui 0 e aqui 4, ok? Intervalo fechado. Para representar ele na forma de colchete, eu escreveria assim, ó. O meu intervalo começa de 0 e vai até o 4. Fecha. Isto é escrito na forma de notação de intervalo, tá? Aqui eu vou escrever agora na forma de notação de conjunto. Por que conjunto? Porque o conjunto ele é sempre representado entre chaves. Falei em conjunto, chaves. Notação de intervalo, colchete. Então, eu vou escrever, ó. X pertence aos reais, né? Porque a gente está falando de intervalos reais, então ele pertence aos reais, tal que o meu X, ele vai ser maior e igual a 0 e menor e igual a 4. Fechou. Então, quando eu falo de intervalo fechado, o número que está escrito, ele entra como ponto de partida, tá? Intervalo aberto. Eu vou escrever esse número agora, menos 2 e 1, tá? Eu vou escrever na notação de intervalo, que seria na notação ou entre colchetes. Colchetes é notação de intervalo. Chaves é notação de conjuntos. Se ele é um intervalo aberto, tá? Eu vou escrever janelinha aberta, ó, tá vendo? Aqui, ó, o meu intervalo vai do menos 2 ao 1.
os dois intervalos estão abertos, ou seja, a bolinha está aberta. Então, esta seria a representação por intervalo, né? Notação de intervalo. Como eu faria no conjunto, nas chaves, né? Eu representaria dessa forma aqui, ó. X pertence aos reais, tá? Tá o quê? O meu X, ele está entre esses dois aqui. Ele é maior do que menos 2 e ele é menor do que 1. Ai, professora, mas por que aqui não vai a igualdade junto? Porque o sinal aberto, ou a bolinha aberta, ou o intervalo aberto, o meu número aqui, ele não entra junto. O meu X, ele pode ser aqui, ó, menos 1,999, mas ele não vai ser 2, compreenderam? Porque está localizado entre. Quando é intervalo aberto, eu não uso a igualdade. O meu X, ele pode chegar a 1,999, mas ele não vai chegar a 2. Ele vai ser menor do que 1. Ele vai aqui, ó, o meu X, ele vai até 0,9999. Compreenderam? Então, quando é intervalo aberto, eu uso o símbolo do menor e maior, sem a igualdade, colchetes virados para fora. Intervalo semi-aberto, ou seja, eu posso ter um intervalo fechado de um lado e aberto do outro. O meu X está localizado aqui no meinho. Vamos fazer de conta que aqui eu tenho o número 1 e aqui o número 5. Vamos escrever isso na forma de intervalo, tá? Em notação ou na forma de colchete. Como eu escrevo na forma de colchete? Eu vou pegar, tá fechado, né? Então, eu vou escrever fechado. 1, 5, tá aberto ou fechado? Aberto. Então, a minha janelinha vai estar aberta. Como eu escrevo ele na forma de conjunto, notação de conjuntos, tá? Eu vou pegar e vou escrever que X pertence aos reais, tá o quê? O meu X. Agora, eu vou olhar. Intervalo fechado. Então, ele é maior e igual a 1 e ele é menor do que 5. Aqui, eu estou representando o intervalo fechado e aqui eu estou representando o intervalo aberto. Então, quando tem o símbolo da igualdade junto, é fechado. Quando não tem, é aberto. Agora, vamos fazer aqui outro. Ó. Ele está aberto à minha esquerda e ele está fechado à minha direita. O meu X está aqui no meinho. Vamos supor que aqui seja 4 e aqui seja 9. Então, o meu intervalo, escrevendo na forma de colchetes, na forma de notação de intervalo, eu vou escrever aberto, porque ele está aberto à esquerda, e ele está fechado à direita. Janelinha aberta, janelinha fechada. Na notação de conjuntos agora, como eu iria escrever? X pertence aos reais, tá o quê? Daí eu vou olhar o meu intervalo. Ah, ele está aberto desse lado, então ele é só maior do que 4. E ele é menor e igual a 9. Imaginem aqui se eu fosse escrever esses números aqui, se eu fosse botar isso, escrever em forma de elementos, tá? Eu ia escrever 3,999, e 9. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que ele é menor e igual a 9. Então, o 9 entra. Quando é intervalo fechado, o número entra. E quando não é, o número não entra. Como eu vou escrever agora falando de infinitos, tá? Intervalo infinito. Para cá, eu tenho o intervalo positivo, ou intervalo infinito positivo. Imagine que aqui eu tenho um intervalo fechado. Ele poderia ser aberto também, para cá. E ele comece no 3. Como eu vou representar isso na forma de colchetes? Eu vou, intervalo fechado, janelinha fechada.
positivo infinito, ou seja, infinito positivo. Como se ler não vai fazer diferença. Eu poderia escrever assim, eu poderia escrever assim, que daria no mesmo, tá? Mas toda vez que eu falo de infinito, o meu intervalo é aberto, porque eu não estou dando um ponto de chegada. Eu tenho um ponto de largada, mas não tenho um ponto de chegada. Então, quando eu falo de infinito, o meu colchete, quando eu falar na notação de intervalo, eu vou usar sempre intervalo aberto quando eu me referir ao infinito. Como eu vou escrever isso na forma de conjunto? X pertence aos reais, tá o quê? O meu X é maior e igual a 3. Ponto, encerrou. Eu não preciso dizer que ele é menor do que o infinito positivo, porque o próprio nome já diz infinito. Então, eu só me preocupo de escrever o meu ponto de partida. Aonde ele partiu? No 3. É aberto ou fechado? Fechado. Então, eu vou botar o símbolo da igualdade. Agora, vamos falar para o lado negativo, para o infinito negativo. Para cá é o meu infinito negativo, ó, tá vendo? Então, o meu x vem para cá. Como eu falo de infinito negativo, janelinha aberta, certo? Então, ele começa no meu infinito negativo e ele vai até o 2. Daí eu vou olhar, o 2, ele é aberto ou fechado? A bolinha aqui é aberta, é vazada. Logo, este meu colchete também será virado para fora, também será aberto, porque todo intervalo aberto, a minha janelinha está aberta. E como eu vou representar isso agora na forma de conjunto, tá? De notação de conjuntos. Eu vou pegar, vou dizer que o meu X pertence aos reais, tá o quê? O meu X agora, ele vai ser maior ou menor do que 2? Ele tende ao infinito negativo, e o negativo sempre é a minha esquerda. Logo, o meu X, ele vai ser menor do que 2. E eu só boto o símbolo de menor. Eu não coloco a igualdade porque o meu intervalo é aberto. Porque quando o intervalo é fechado, eu coloco o símbolo da igualdade junto com ele. Bom, pessoal, por hoje é só. Aguardo vocês num próximo vídeo. Quem não se inscreveu, que se inscreva. E até lá!